Olá, boa noite para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo app, pelo site ou aqui no nosso canal no YouTube. Estamos começando mais um Pensando Bem comigo, Jones Rossi, Guilherme Fiuza. É o programa que vai jogar, o programa de debates que vai jogar mesmice pela janela. Não esqueça aí de deixar seus comentários, dar um like e compartilhar o vídeo se você gostar do conteúdo. O tema de hoje, vamos lá, é antissemitismo. A gente vai falar de um tema bem complicado que tem se fortalecido, infelizmente, nos últimos tempos. Então a gente vai começar falando desse ataque covarde que Israel sofreu. E quando Israel sofreu esses ataques covardes, terroristas do Hamas em outubro do ano passado, a gente esperava que houvesse uma onda de solidariedade, né, com Israel. Afinal de contas, ali o que aconteceu foi muito grave. Jovens, gente que tinha acabado de sair da adolescência, idosos, senhores, senhoras, avós, avós foram assassinados sem possibilidade de defesa. Vilas inteiras, aqueles kibbutz em Israel, foram dizimados e mais de 100 pessoas foram levadas para a Palestina, para a faixa de Gaza, onde elas foram feitas reféns e muitas delas ainda permanecem lá, aí mais de 5 meses após o ocorrido. A crueldade dos terroristas do Hamas incluiu a decapitação de bebês e imagens tétricas de uma jovem sendo arrastada já sem vida enquanto os seus assassinos celebravam. Por isso, o mínimo que se esperava era que Israel recebesse apoio de todo mundo que valoriza, né, a civilização contra a barbárie, a vida humana contra a morte, a luz contra as trevas. Mas o que se viu foi bem diferente. De universitários, e aí a gente pode citar pelo menos 3 universidades de elite dos Estados Unidos, a Universidade da Pensilvânia, Harvard e o MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, que é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, foram tomados por manifestações não antisionistas, como muitos falaram, manifestações antissemitas mesmo, pedindo o genocídio do povo israelense, do povo judeu, tanto que as reitoras dessas universidades foram chamadas a dar explicações no Congresso americano e elas, mais uma vez, diante dos congressistas, relativizaram, falaram que tudo bem, dentro do contexto, pedir o genocídio do povo judeu, foi bem isso que foi dito, né? Dependendo do contexto, tanto que isso se tornou a grita, né? A indignação em relação a isso foi bem grande. A presidente de Harvard teve que pedir demissão. E não só, né, universitários, né, políticos também, a gente viu isso aqui no Brasil, a gente viu ali boa parte da classe pensante mundial justificando os atos do Hamas. Então, o que a gente viu, em vez de uma onda de solidariedade que se esperava, foi uma onda renovada de antissemitismo, relembrando alguns dos capítulos mais sórdidos da história, da nossa história, algo que a gente pensava já está definitivamente superado, enterrado no passado. Aqui no Brasil, inclusive, a gente viu também, né, alguns episódios de antissemitismo, principalmente, né, nas redes sociais e de políticos, né, enquanto o povo apoiou Israel, a gente viu políticos falando absurdos, né? Teve gente que tirou sarro de o Said Tenório, que o nome dele nem é Said, ele escolheu esse nome para ele, que é um funcionário aí com anos de carreira no serviço público, falou que uma jovem que tinha sido estuprada, aquela lá não era mancha de sangue, era uma mancha que ela tinha feito as necessidades nas calças, para você ver o nível de um boçal desses. Bem, aqui em Arraial da Ajuda, na Bahia também, estava já esquecendo de citar esse episódio, uma lojista judia teve a loja invadida por uma fanática fundamentalista que começou a gritar e xingar ela de sionista, que é quando eles não querem parecer antissemitas, eles falam que eles xingam os outros de sionistas. Bem, esse começo foi bem forte, né? Eu trouxe alguns exemplos aí bem pesados mesmo, porque, Fiuza, como
a gente pensava que isso fosse um capítulo encerrado, um dos piores capítulos, né, da história da humanidade que a gente teve no século XX, que foi o Holocausto, o genocídio dos judeus. Parece que não se aprendeu nada, né? Porque se uma coisa é você, antes de existir um holocausto, haver algum tipo de problema, de preconceito, que já é injustificável. Depois do holocausto fica mais injustificável ainda. Então, Fiuza, começo o programa perguntando para você, por que numa disputa, né, tão óbvia entre terroristas cruéis, assassinos que mataram crianças, saíram arrastando o corpo de jovens, e um Estado que se pauta pela democracia, liberdades, direitos humanos, né? Um Estado de direito, Israel, muita gente preferiu ficar do lado dos terroristas, hein, Fiuza? Seja bem-vindo aí ao programa. Boa noite, Jones. Boa noite a todos. Nós estamos tocando num tema que hoje se apresenta de uma maneira assustadora, muito preocupante. E é claro, tudo isso que você acaba de descrever, todas essas tomadas de posição indefensáveis e até inconfessáveis nos seus verdadeiros propósitos, né? Isso aí é uma onda de desumanidade. Não tem como, né? E o marco dessa conversa, o marco desse debate pesado, que a gente não gostaria que fosse, mas é justamente a atrocidade cometida pelo Hamas na faixa de Gaza. Quando, naquele momento, né, quer dizer, quando você tem uma ação desumana, atroz, deliberadamente feita dessa maneira, né, os terroristas, os sádicos, os facínoras que perpetraram aquele massacre, não só sabiam o que estavam fazendo, como filmaram e deram publicidade. Eles quiseram divulgar, né, eles quiseram expressar, levar ao mundo todo a sua monstruosidade. Ninguém tem dúvida sobre isso. Não foi uma coisa feita ali de uma maneira dissimulada, insidiosa, não autoral. Então foi uma atrocidade que não era, evidentemente, comparável com atos de guerra, beligerância, conflitos, de ataques e respostas a esses ataques. Foi um ato de barbárie. Nesse momento, quando muitas dessas pessoas que você cita aí, e aí não estamos mais falando de uma militância fanática, nós estamos falando de gente de autoridades, de estudantes, acadêmicos, políticos, enfim, em várias partes do mundo, relativizando isso, na prática, fechando os olhos para a carnificina contra inocentes e colocando isso naquele famoso álbum de figurinhas que nós trazemos aqui sempre dizendo: esse é o grande veneno, esta é a grande armadilha, esta caricatura como um álbum de figurinhas. Porque não adianta, é tudo imutável. Você tem a página do vilão ali, que você elegeu, que te serve, né, aquele malvado perfeito para te eximir, né, dos seus problemas, dos seus abusos, etc. E você tem a página da bondade. Então, a partir dali, como nós já fizemos esse paralelo aqui, como se fosse uma guerra de torcidas organizadas, em que aí no futebol se brinca disso, digamos assim, né? O meu time é melhor porque ele tem as cores melhores e porque tudo de bom é associável a ele e tudo de ruim é associável ao adversário, né? Isso é a brincadeira do futebol e de outros esportes. Isso passou exatamente dessa mesma forma, com essa mesma superficialidade, com essa mesma leviandade, para a discussão de valores na sociedade, nas sociedades. Então, a partir daí, de fato, a gente tem uma onda desumana. Pessoas que conseguem
distanciar dos seus próprios sentimentos não é possível, né? Assim, se você acompanha uma atrocidade covarde nesse nível, e você consegue não sentir, você consegue levar isso para uma relativização, ah, não, mas também o outro lado, tarará, é claro que você mergulhou numa onda cínica grave, né? Então, chegamos nesse ponto. O que fica estranho, né, Jones? Nosso propósito aqui, como nós já falamos desde o primeiro programa, é justamente tentar trazer a discussão das coisas como elas são, fora do álbum de figurinhas, fora dos crachazinhos que perdoam ou incriminam sumária e previamente. Então, discutir as coisas. Como é que pode você ter uma onda antissemita que, evidentemente, reproduz um tipo de perseguição famigerada de quase 100 anos atrás? Como é que você pode ter isso dissociado do que seria um neonazismo? O nazismo, como todos sabemos, é aquele regime absurdo que protagonizou a perseguição aos judeus. Holocausto e barbárie associadas. Como é que você tem hoje uma onda antissemita que se coloca no tal álbum de figurinhas, que se coloca nessa suposta classificação ideológica, que eu volto a dizer, uma fração do pessoal fica chateado, que eles querem aquela camiseta de clube, eles querem aquele lado que eles acham que é seguro, que é confortável, com esses conceitos grosseiros, enganosos. Pois bem, como é que pode? Então vamos usar esses nomezinhos só para ver como é que eles são traiçoeiros, né? O nazismo era um regime supremacista. O nazismo foi um período em que, né, um setor da humanidade acreditou na possibilidade de um avanço civilizatório de elite, né, que promoveria aí um nivelamento por cima, e todas essas ideias que eu estou trazendo, evidentemente, bizarras, mas que na época não havíamos passado ainda pelos horrores que infelizmente ensinam. Então era um regime supremacista, racista, elitista, e que em diversos fóruns, em diversos livros, né, boa parte da literatura, sempre foi associável ao que seria a inclinação política à direita. Não é porque eu quero, nem porque eu quero trazer essa discussão miserável e inútil, mas é porque assim era identificável aquele delírio nazista, hitlerista. Então, como é que você vê em sinais praticamente trocados, né? Aí, quase 100 anos depois, pessoas que alegam que, ao perseguir judeus, estão indo contra a direita, né? Estão indo contra Israel, estão indo a favor daqueles oprimidos, né? Supostamente, pelo povo judeu. Então, eles têm essa desculpa, uma desculpa progressista, essa de figurino que eles vestem, não tenha dúvida. Nas universidades, as autoridades, né? Você citou autoridades no Brasil, fazendo esse papel vergonhoso de tentar aí relativizar as atrocidades do Hamas, recebendo inclusive apoio do Hamas. E nestes paralelos infelizes
minimizando as atrocidades do nazismo, paralelos estapafúrdios, a gente sabe, sempre confiando neste seguro demagógico. Isso é um seguro, isso é uma apólice de seguro de demagogia, que garante, e garante mesmo, infelizmente, é por isso que a gente bate muito nisso aqui. Ah, mas poxa, mas essa divisão, né, é tão chata, essa suposta ideologia, mas deixa para lá, por que você se preocupa tanto? Não, me preocupo tanto porque ela, de fato, se não fosse um seguro, Jonas, se não fosse um seguro com muita eficácia, você teria hoje, um grande número de pessoas, autoridades, acadêmicos, intelectuais, artistas, estudantes, o que seja, sentenciados como pessoas em ato de desumanidade. Por que não estão assim sentenciados, estigmatizados, ou como se queira, né, estabelecer que seria a punição a isso? Porque estão protegidos por esse seguro demagógico do que seria aí uma doutrina, que não é doutrina nada, progressista. Então, Jones, eu devolvo para você te perguntando, não parece esquisito que uma ressurreição, né, uma triste ressurreição antissemita, traga os sinais justamente trocados, né? Aquilo que era uma perseguição supremacista, ariana, não é isso? De um regime nazista, hoje aparecer como uma ação redentora contra o que seria isso, o regime, o supremacismo branco, esse tipo de coisa. Não te parece exatamente uma inversão daquilo que a história mostrou? Totalmente, né, Fiuza? Se você parar para pensar, as pessoas que estão hoje fazendo protestos, esses universitários que a gente citou, pensa bem, o que é o universitário de Harvard? É o cara bem nascido, né? Porque para você pagar uma faculdade que nem Harvard, o tuition, né, que é a mensalidade anual lá de Harvard, é uma coisa absurda, é uma coisa assim de dezenas de milhares de dólares por ano. A menos que você seja um gênio, chegue lá e ganhe uma bolsa. Mas sem digressões. O cara que estuda em Harvard é o cara que acorda, vai lá, come aquele avocado, come um abacatezinho dele com suco de clorofila de manhã. Ele se acha, assim, a epítome do homem moderno, bem esclarecido, o cara que é contra a colonização dos povos, que ele está trabalhando pela decolonização, né, essas palavras da moda. É o cara que acha que, né, tá com a roupinha da moda, vai para a aula, tá com o vape, né, o vape dele, conversa, o cara é descolado, vai nos shows, e ao mesmo tempo é o cara que, tenho certeza, que o cara que pede, né, aquela célebre frase, que é uma frase que as pessoas dizem que não é uma frase genocida, mas que é a do mar à terra, né? Palestina livre, do mar à terra. Do mar à terra, que eles falam, é eliminar totalmente Israel ali, né? Da terra ao mar, do mar à terra, Palestina será livre, que é um canto que os estudantes universitários americanos estavam entoando nesses protestos em Nova York. Aliás, vale, Maria, colocar até alguns desses protestos em Nova York, algumas imagens, né, de protestos, mascarados, né? Olha, vocês estão patrocinando o genocídio, olha só, parecem terroristas. Esses protestos aí que a Maria está colocando na tela, nossa diretora aqui hoje, são protestos que foram realizados em outubro do ano passado, no dia, tem uma foto aí que é do dia 26 e as outras duas são do dia 9 de outubro. 9 de outubro são 2 dias depois do atentado terrorista em Israel.
como que eles já estavam pedindo, 2 dias depois, já estavam contra Israel, falando de estado de genocídio, de estado... Israel tinha acabado de ser atacada. Tinha acabado de ser atacada. Ali, Israel ainda estava enterrando os mortos. Alguns ainda nem tinham sido enterrados, né, por causa da religião. Você tem, né, tem várias questões ali para fazer um enterro e tudo isso. Ainda Israel ainda estava sob o choque inicial, né, dos reféns, crianças, bebês, idosos feitos reféns. Alguns já voltaram, outros morreram, outros ainda estão lá. Então, você vê como que tudo isso é muito bem orquestrado, né? Então, tem lá o fulaninho de Harvard, o fulaninho do MIT, o fulaninho da Penn University, o fulaninho da USP, o fulaninho da Federal X, da Silva Sauro, aqui do Brasil, que é o carinha descolado que se acha o antifascista. E o que é ser antifascista, né? Mais um desses rótulos que até a gente vai falar depois, né, Fiuza? O que é o antifascista? O antifascista deveria ser aquele que vai contra a supremacia, contra o nazismo, contra coisas, né, que hoje a gente julgavam estar enterradas, mas o antifascista hoje é o cara que pede o fim de Israel. Olha a reviravolta maluca que se dá na cabeça de certas pessoas, né? A ponto da pessoa se dizer antifascista e ela ser contra Israel. Será que não tem algo errado ali, né? Será que ela não pensou alguma coisa que está fora de esquadro, fora de ordem, né? E a gente vê que isso muito se baseia em falácias, né? Coloca assim, Israel está oprimindo o povo palestino, está cometendo um genocídio contra o povo palestino. Que genocídio é esse contra o povo palestino, que o povo palestino quadruplicou a população ali na faixa de Gaza? Que genocídio é esse? O genocídio que aumenta? Não foi isso o que aconteceu na Segunda Guerra que, por exemplo, o presidente brasileiro comparou, né? Ele disse bem assim, né? O que se faz hoje em Israel, só Hitler fez durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ele fala isso, ele está diminuindo, né? Como você disse, né, Fiuza? Está diminuindo o que foi o Holocausto, porque não tem comparação. Não tem comparação. Israel está se defendendo do ataque criminoso, um ataque covarde, um ataque que não tem nada a ver com guerra. Uma coisa é você se defender de uma guerra, outra coisa é você provocar um ataque. Israel está se defendendo de um ataque covarde, vil, provocado por terroristas que queriam justamente isso. Eles não estavam... Quando o Hamas faz esse tipo de coisa, eles estão procurando a paz. Pelo contrário, esse ataque foi feito justamente para que houvesse essa retaliação de Israel, porque Israel estava muito próximo de um acordo de paz histórico com a Arábia Saudita, que ia mudar a cara da região, né? Então, esse ataque uma jogada no xadrez geopolítico. Tem gente que acha que isso não é verdade, né? Tem gente que finge que isso não é verdade, mas é verdade. É o que estava para acontecer, esse acordo histórico. O Emirados Árabes Unidos já mantém relações com Israel. E olha o Emirados Árabes Unidos. Também é um pedacinho de terra, um deserto. E olha as cidades que tem lá. Todo mundo vai, tem corrida de Fórmula 1, tem Dubai, né, tem Abu Dhabi, tem 500 cidades ali que são cidades prósperas, em pedacinhos de terra parecidos com a faixa de Gaza. Por que eles são prósperos? Eles estão preocupados em atacar Israel o tempo todo? Não. Então, talvez isso para o próprio povo árabe da região devesse servir de um alerta, né? Olha a situação do Emirados Árabes Unidos, próspero, rico, com cidades incríveis, a situação da faixa de Gaza. Olha o Iêmen ali perto, onde um grupo fanático que professa uma ideologia fundamentalista da era medieval comanda o país, que é um dos países mais pobres do mundo, com maior taxa de mortalidade infantil, taxa de crianças morrendo por fome. E olha os estados vizinhos. É só olhar isso. Enfim, Fiuza, vamos falar um pouco dessa questão desses rótulos, né? Que a gente sempre fala que esses rótulos são bobagens, porque no final eles são usados justamente para evitar que as pessoas pensem, evitar que as pessoas
tomem posições baseadas no que elas acreditam de verdade, né? Nas próprias convicções. Elas usam convicções alheias para tentar mascarar ali uma falta de conteúdo ou uma falta, até em casos mais graves, como a gente está falando hoje, falta de decência. Então, um deles, para mim, eu citei agora há pouco, um rótulo desses que caiu foi justamente esse dos antifascistas, pois agora existe a figura do antifascista que apoia o fim do Estado de Israel e não se solidariza quando os judeus são assassinados. Isso, para mim, é um caso claro de um rótulo que deveria, hoje, ninguém mais levar a sério. Exatamente. A gente vai sempre insistir nisso aqui, porque a gente identifica, né, para desgosto de uma fração da audiência, essa visão direita-esquerda é muito lucrativa para quem vive dela, muito lucrativa. Ela é superficial, grosseira, enganosa, é um saco de gatos de cada lado, cabe tudo aí, cabe tudo. E qual é o problema? Qual é o grande problema? Vamos falar da esquerda, então, né? Tem gente hoje que se sente seguro, confortável, dizendo, não, eu sou de direita, porque contra a esquerdalha, e estão todos os problemas lá do outro lado. Só que você está enganado. Modestamente eu digo, você está enganado, porque a ideia de esquerda, e até um pouco dos regimes associáveis a isso, social-democracia, socialismo, etc., ela traz justamente uma mistificação. Volto a dizer, o Muro de Berlim caiu 35 anos atrás. Ele era o empobrecimento cultural, ele era o empobrecimento político, ele era a ascensão dos oportunistas, a criação da dicotomia, a criação da polarização, era fustigar, incrementar, atiçar conflito. É disso que se trata. Não tem essa divisão, ela não caracteriza a humanidade. A humanidade não é caracterizável assim. Ponto final. E o que acontece? Esta ideia, por exemplo, da esquerda, do esquerdismo, você pode estar criticando isso pensando no sujeito corrupto que você conhece da política no seu país, que se diz de esquerda, que tem um partido que se diz de esquerda. Você pode estar se referindo a um ideário estúpido de inchaço estatal, de aumento de impostos. Tudo bem. O problema, né, o seu problema e o nosso problema, consequentemente, é que quando você leva para esta suposta polarização ideológica, que não é nada, você esquece que, como são conceitos vagos, eles têm outro valor de face em muitos outros lugares. Então, a ideia de esquerda, a ideia progressista, ela tem uma série de elementos charmosos, mesmo que isso te contrarie, mesmo que você ache chato ter que falar e lembrar disso. Hollywood, por exemplo, a ideia, né, da left wing é charmosa em Hollywood. Não adianta você ficar gritando com o seu grupo, na sua rede social, esquerdista, esquerdalha, é o fim do mundo, etc. Tem uma parte grande de pessoas, e até das pessoas que não estão de má fé, que vão identificar com o poeta que ele gosta, vão ver uma peça de um dramaturgo que comoveu, eventualmente, você, e que tem uma orientação de esquerda, um verniz de esquerda. Criaram-se, né, Jones, parábolas, epopeias, obras, né, montando essa ideia de um heroísmo revolucionário progressista. Um monte de miragens, né, um monte de, como se diz hoje em dia, narrativas, contos de fadas,
Só que na cultura das pessoas, no imaginário, isso tem efetividade. Então, hoje, é uma guerra absolutamente estúpida, que não enxerga nada à sua frente, você achar que você, caracterizando com o rótulo desse esquerda, que você já delimitou o mal. Não, você está enganado. Ao contrário, multibilionários que ascenderam mergulhados no capitalismo, nas regras do capitalismo, que não são a utopia esquerdista, certo? Eles estão aí faturando os tubos com essa ideia de que eles são progressistas, meio esquerdistas, meio socialistas, que eles são aqueles que têm a comiseração, a solidariedade, e tem uma propaganda gigantesca, massacrante sobre isso. Como é que as grandes plataformas de rede social conseguem, por exemplo, censurar quem aponta esse tipo de demagogia? Como é que elas conseguem isso? Porque elas estão protegidas por essa mística, certo? Por essa mística de que estão combatendo a direita, a extrema-direita. Então, a gente precisa enfatizar, repetir, apontar mais uma vez esse tipo de problema, porque ele não é um capricho. Ele hoje é a origem dos males do mundo, desse tipo de males, esses conflitos, etc. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, né? O PT, por exemplo, já governou o Brasil durante bastante tempo. As relações, né, diplomáticas, digamos assim, de aliança, parceria do PT com ditadores do tipo Mahmoud Ahmadinejad, que é do Irã, o chefe de Estado do Irã. Nós vimos isso acontecer no passado, mais ou menos recente. Nós vimos esse tipo de parceria com o líder líbio Muammar Gaddafi, um outro ditador com quem qualquer parceria, qualquer diálogo de alinhamento seria indefensável. Nós vimos esse tipo de aliança. Estou pegando aqui esse histórico do PT no governo, porque é bem visível, e nada disso é controverso, tudo isso é fato. Daniel Ortega, na Nicarágua, Nicolás Maduro, na Venezuela. Todos ditadores. E o que salva? Né? O que permite que isso não seja lido, né, de forma absoluta como um pacto autoritário? Porque existe essa mística. Todos esses. Né? O Irã é isso, o Irã, a Líbia, etc., fazendo esse papel que seria, né, do mundo árabe. E aí eles criam esses eufemismos, né, essas fantasias. Nós somos aliados do mundo árabe, né, contra os males, os maldosos do Ocidente, de Israel, etc. Então, esse tipo de demagogia, esse tipo de verniz, está hoje em dia, Jones, na raiz de uma escalada desumana. Porque hoje nós podemos dizer com toda certeza que os últimos anos, né, da vida em sociedade, no Brasil e no mundo, eles precisarão, né, de um estudo, e eu sei que isso em grandes locais de pensamento, de saber, isso já está acontecendo, de um estudo sobre... Você falou no começo do programa, Jones, parece que as sociedades não aprenderam, né, com o flagelo nazista. Eu concordo com você, ou então
a humanidade aprendeu pelo trauma, pelo sofrimento, pelo horror durante as primeiras décadas, a ponto de criar sucessivas obras de arte no cinema, na literatura e também aparatos legislativos para banir para sempre esse tipo de desumanidade. Isso não aconteceu. Essas obras todas, né, que mostram, que revisitam os horrores do nazismo, são campeões de bilheteria, são best-sellers. Elas estão falando, mostrando um tipo de perseguição, de maldade, de opressão do homem sobre o homem, inominável, inaceitável, que deveria ter ficado para sempre na lata de lixo da história, e nós estamos falando disso hoje. Então, a humanidade não aprendeu, ou aprendeu no susto no começo, montou os códigos de referência cultural, legislativa, civilizatória, para que isso nunca mais se repetisse, e, de repente, depois de um tempo, está repetindo. E eu quero dizer, o período da pandemia, nesses centros sérios de investigação acadêmica, científica, médica, cultural, o que aconteceu com a pandemia, simplesmente, se o mundo não virar uma usina de impulsos venais, o mundo vai ter que responder, o mundo civilizado, culto, vai ter que responder, Jones, o que aconteceu com o Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg é um documento histórico redigido justamente após o triunfo sobre o nazismo, o nazifascismo e suas desumanidades e suas atrocidades, colocando justamente regras, princípios intransponíveis para salvaguardar a dignidade humana, para que o homem jamais fosse escravizado e tratado como um rato pelo homem. O mundo vai ter que responder, Jones, se nos anos recentes, especificamente no período da pandemia, o Código de Nuremberg foi cumprido. Eu já vi expoentes do estudo de humanidades, eu já vi políticos, me refiro principalmente ao Senado norte-americano, onde isso tem estado bastante em discussão, postulando que as práticas durante a pandemia feriram, agrediram, afrontaram o Código de Nuremberg, no sentido do que foi feito com as pessoas, no sentido das supostas diretrizes que seriam de salvaguarda de saúde, sem a devida fundamentação científica, que submeteram pessoas humanas a essa indignidade, a esse aviltamento da sua autodeterminação. Isso está tudo já dito, tem fóruns também no Parlamento Europeu. Porque, claro, eu volto a dizer, esses que estão hoje faturando com essa indumentária esquerdista ou progressista, etc. e tal, que se alimentam daqueles que fazem questão de se classificar como direito, não consegue, né, fazer a crítica. É crítica contra a corrupção? Critica a corrupção. É crítica contra a censura? Critica a censura. Crítica contra o autoritarismo? Critica, mostra, expõe o autoritarismo. Não querem. Não acha que se colocar a camiseta da torcida organizada da direita vai ficar mais forte? Que não vai. Vai ficar mais fraco, mais caricato e mais suscetível à perseguição, porque esse é o nome do jogo, da perseguição. Então, essas grandes potências hoje de comunicação, né, de
aí de alocação de capital, né, que hoje viraram esses fundos altamente manipuladores de tudo, inclusive da imprensa. A gente vê, parece até né, uma teoria conspiratória mária, o que aconteceu, por exemplo, no Fórum Econômico de Davos. Mas está tudo lá, é só você consultar os discursos. Parecem até, né? Então, tem um parentesco com aquelas ideias bizarras de quase um século atrás, que falavam num tipo de depuração da civilização. É muito parecido, né? Uma certa tentação supremacista. E esses todos aí hoje estão escondidinhos, protegidinhos por essa mística progressista, esquerdista, etc., que tem lá os seus pretextos, o seu charme, as suas histórias, os seus artistas, os seus influenciadores. Então, se a gente quiser pular fora dessa armadilha, Jones, eu acho que a revisão dos últimos anos que aconteceu, incluindo Israel, né? Porque a gente aqui não tem álbum de figurinhas, então você olha Israel na pandemia, né? Aí o pessoal do álbum de figurinhas, não, Israel é da direita, então está tudo certo, eles não estão fazendo esse mal, você não quer classificar, mas no fundo o mal está sempre do lado... Não, Israel, como a Austrália, que também não era um governo esquerdista e tal, eles barbarizaram a sua população com um tipo de política opressora que não salvaguardava a saúde de ninguém, um tipo de aglomeração que parecia distanciamento, mas não era. Ou seja, uma ação opressiva sobre a sua população, e isso passou muito bem. Nós vimos, já citei aqui no Pensando Bem, o Boris Johnson, né, que justamente tinha todo esse figurino aí da direita, conservador, não sei o que lá, fez o jogo dos piores atos desumanos e anticientíficos, repressivos na pandemia, foi pego, inclusive, fazendo reuniões e encontros que contrariavam a sua suposta ciência, que não era ciência nem lá, nem em lugar nenhum do mundo, e esse caiu em desgraça. Mas e os governos de Israel, por exemplo, não caiu, nem o da Austrália, que prendeu o tenista Djokovic por premissas anticientíficas. Se era uma questão, né, de segurança sanitária, o suposto elemento que daria a segurança do não contágio, todas aquelas questões da pandemia e tal, não existia, não era verificável como até hoje. A gente, nesse programa, não entra nesses tabus, a gente conhece que esse assunto foram intoxicados justamente pelo álbum de figurinhas. Você não pode discutir ciência, porque o pessoal já vai correndo, tentando colocar uma determinada página do álbum, né? E como a gente sabe, tem páginas do álbum que são assim, né, das pessoas que não merecem viver em sociedade, que não merecem viver. Por isso, médicos, por exemplo, tiveram que se acovardar e não discutir ciência. Isso tudo, Jones, vai ter que ser discutido pela humanidade, ou então a gente vai ficar assistindo recaídas desumanas, como essa nova de antissemitismo, que é um antissemitismo de sinal trocado, né? Que se ainda fosse, né? Vamos falar aqui da caricatura terrível, tudo é lastimável para qualquer lugar que você olhe, mas teria coerência, né? Ter o neonazismo, mas não, é o oposto ao nazismo, trazendo de volta o antissemitismo. Isso tudo é este laboratório de cinismo, de impostura,
de lidar com valores como se fosse um videogame dividido em dois lados. Isso tudo é falso, só que isso tudo não é uma futilidade só, isso é um instrumento de controle, de dominação, e boa parte das sociedades, como talvez essa pessoa histérica que na Bahia, em Arraial da Ajuda, foi violentamente investir contra uma lojista, pelo fato dela ser judia. Então, é isso. As sociedades estão permitindo esse caldo de cultura. Estão permitindo que você ser desumano seja perdoável ou aceitável, dependendo da página do álbum de figurinha que você está. A gente colocou o vídeo aí, Fiuza, da mulher no Arraial da Ajuda xingando. A gente não vai colocar o som, né? A gente colocou o vídeo da mulher xingando, mas ela disse palavras. Eu tenho aqui na matéria da Gazeta: assassina, assassina de criança, sionista, maldita sionista, eu vou te pegar. Imagina o medo que a dona do comércio, né, a lojista, sentiu, né, alguém. E isso é estimulado, né, Fiuza, por certas figuras públicas que praticamente autorizaram, né, o antissemitismo aí no Brasil. Antes de passar para a próxima pergunta e para o próximo comentário, eu vou trazer um pouco de refresco aqui, porque eu tenho um presente para quem está acompanhando o programa de hoje. A Gazeta do Povo fez uma nova tradução do livro Coração de Cachorro, do escritor russo Mikhail Bulgakov. O link para baixar o livro gratuitamente está na tela. Você pode apontar o teu celular para o QR Code que está aí na tela, ou na descrição do vídeo tem lá o link direto para você baixar gratuitamente, repito, o livro. O livro do Mikhail Bulgakov é uma novela satírica que foi proibida pelo regime soviético e, como fazemos questão de ressaltar aqui, é uma leitura de primeira. Eu vou passar para a próxima pergunta, Fiuza. Eu acho importante a gente... Pode deixar um pouco aí na tela se quiser, ou aí a promoção, Maria, para o pessoal ter tempo de pegar o celular, apontar o QR Code, ou ir lá na descrição do vídeo e baixar o livro. Eu gostaria de falar uma coisa que eu guardei para o programa, que o Marcos Suskind, talvez as pessoas não conheçam de nome assim, mas vão lembrar. Ele escreve aqui para a Gazeta do Povo, periodicamente para a minha editoria, para a Editoria Ideias. Eu sou editor de Ideias e de Mundo aqui na Gazeta do Povo. E ele é judeu, né, mora em Israel, ele trabalha como radialista e guia turístico lá, uma pessoa sensacional, a gente conversa direto sobre o que está acontecendo lá. E ele me passou um texto que ele falou: você tem que ver esse texto, Jones, que é muito interessante. Eu não vou ler o texto aqui, obviamente, né? O texto é gigante, mas o texto tem uma tese que eu vou resumir, que é bem interessante, que ele fala, que é um texto da Pilar Raiola, que é uma jornalista espanhola, e ela fala que os judeus são os canários da mina. O que são os canários da mina, né? O canário, ele é sensível a gases tóxicos, então os mineiros, eles soltam o canário e eles morrem, né, quando tem muito gás venenoso ou muito monóxido de carbono dentro da mina. E se os mineiros, eles soltavam, e se os canários morressem, os mineiros sabiam que eles deviam dar no pé, né? Ali não era um ambiente seguro. E ela cita nesse texto que os judeus são os canários da mina moderna, porque todos os regimes totalitários, eles começaram perseguindo os judeus. A partir do momento que ninguém se importa com a perseguição aos judeus, e isso aconteceu em 1938, na Tchecoslováquia, quando os judeus começaram a ser separados em guetos, e isso foi escalando até a solução final, que foi em 1941, numa conferência em Wassing,
não sei se eu estou... Vassing, acho que estou pronunciando o nome errado da cidade, do local, nos arredores de Berlim, que lá estavam o Eichmann, estavam os principais arquitetos ali da solução final, o Heydrich, enfim, gente especialista em direito, né? Uma das grandes discussões dessa conferência, que era uma conferência que basicamente servia para falar, olha, agora a gente vai mandar os judeus para guetos, e como são muitos, a gente não pode sustentar, muitos não vão poder trabalhar, muitos não vão poder ser usados no teatro de guerra contra a União Soviética ou contra a Inglaterra, então a gente simplesmente vai eliminar, dá para eliminar, eles fazem cálculos ali absolutamente, de maneira fria, né, de maneira absolutamente fria, se quiser tirar já a promoção, Maria, manda ver, tira, mas o pessoal saiba que o link está na descrição do vídeo. Então, eles de maneira fria, a gente consegue matar aí 35 mil por dia, matar 70 mil por dia. O Adolf Eichmann estava nessa conferência. É uma conferência de trabalho, uma conferência que eles fizeram, uma conferência que durou acho que 90 minutos para eles definirem mais ou menos tudo, e estavam lá os próceres, as grandes figuras do direito alemão, que tinham, vamos definir o que é meio alemão, o que é um alemão puro, quem que pode ser excetuado, né, dessas regras que não vai se aplicar, porque ele casou com um alemão puro, casou com uma judia mestiça, como que ficam os filhos, eles vão ou não vão? Era esse o nível da discussão dessa conferência que aconteceu nos arredores de Berlim. E, a partir dessa reunião, uma reunião ali em que foi totalmente técnica, foi dada a solução final, né, que causou ali a morte de 6 milhões de judeus, e não só judeus, né, católicos, ciganos, outras minorias entraram também. Então, a questão do judeu como o canário na mina é bem colocada pela Pilar Raiola nesse texto, e o Churchill ele também fez ele fez esse alerta, que esse apaziguamento, né, que era a política da Inglaterra antes do Churchill assumir como primeiro-ministro, era a política da Inglaterra em relação à Alemanha, não ia dar certo, né? Porque ele como dizia o Churchill, um regime que começa perseguindo os judeus, mais cedo ou mais tarde ia terminar ameaçando a liberdade e a vida de todo mundo. E que foi exatamente o que aconteceu. Então, hoje, essa falta de reação, ou pelo contrário, né, não é nenhuma falta de reação, é a reação oposta, né, ao que a gente esperava em relação a Israel, em relação aos judeus, é bem preocupante, porque a partir do momento que você relativiza, como está sendo relativizado a morte de judeus, a partir de falácias, né? São usadas falácias para condenar o Estado de Israel. Israel, para quem acha que está sendo perseguido, porque está se defendendo, está jogando bombas na faixa de Gaza, não é por isso. Não é por isso. Israel está sendo perseguido pelas qualidades, não pelos eventuais defeitos que possa ter. São as qualidades de Israel, a democracia, o Estado de Direito, coisas que são absolutamente contra o pensamento desses fundamentalistas do Hamas. O Hamas, para quem acha que é possível ter algum tipo de diálogo com o Hamas e que Israel está sendo maldosa com o Hamas tem no estatuto dele de criação como objetivo, está lá no estatuto, o fim do Estado de Israel. Dá para conversar com isso? Se você tivesse aqui um vizinho no Brasil que falasse, não, olha, o nosso estatuto é o fim do Estado brasileiro, daria para conversar? Né? Não dá para conversar com esse tipo de coisa. Né? Os túneis do Hamas que estão sendo descobertos,
cada vez mais que eles vão até o sul do país, alguns entram por baixo do território israelense. Como tem segurança com esse tipo de uso do material humanitário que era doado para a faixa de Gaza para construir foguetes, para construir túneis, né? Não para ir para o povo que mora, não para ir para o povo palestino. Falando em túneis, Fiuza, uma coisa que chamou muito atenção, talvez você queira comentar sobre isso ou abordar de uma maneira paralela, o fato de que um dos túneis, né, estava por baixo de uma agência da ONU para Refugiados, que depois foi descoberto isso, vários países, Itália, se eu não me engano, Itália, Austrália, Alemanha e os Estados Unidos pararam de financiar, mandar dinheiro para essa agência, enquanto o Brasil anunciou que ia aumentar o dinheiro enviado para essa agência. E também tem o caso de um órgão, de uma ONG, que se chama... traduzindo em português, eles observam, ficam de olho nas ações dos funcionários dessa agência da ONU. Eles descobriram que vários funcionários comemoraram nas redes sociais, né, no Telegram, no Facebook, os ataques contra Israel. A gente pode dizer que a ONU e parte da ONU ali tá totalmente corrompida moralmente e não tem mais o que fazer, ou tem, enfim, como que você vê essas descobertas aí tão graves e tão pouco comentadas, né? Deveria ter uma indignação maior em relação a isso, Fiuza. Se faltava algum elemento para a gente concluir de uma vez por todas o que está acontecendo, não falta mais. O que existe hoje? Um proselitismo progressista. Eu estou falando muito difícil, não. Proselitismo é uma espécie de exaltação de algo que você faz parecer ideal, que você transforma numa pregação positiva, só que não tem solidez nenhuma. É um véu demagógico, né? Então, é claro que hoje existe um ativo poderosíssimo, que é você se proteger com um proselitismo progressista ou esquerdista. Não adianta o cara do outro lado ficar falando, não, mas eles são horríveis. Não adianta. Existe um pacote propagandístico, que não é porque eu quero, ele está aí. Ele vende bem. E ele salva pessoas, instituições, de abusos, de atrocidades, de arbitrariedades, de perseguição, porque se colocam num papel de combatente progressista contra a extrema-direita. Não adianta. Agora, Jones, eu já te devo ver fazendo uma pergunta para você, uma coisa que me inquieta. Então, assim, nesse caso da ONU e dessas fundações, dessas agências, já falamos aqui dos checadores de fatos, já falamos aqui das plataformas que decidem quem pode falar, quem não pode falar. Tudo isso está protegido por uma coisa que eu acho que é porca, que não é sofisticada, mas que, infelizmente, tem poder, que é um pretexto progressista para perseguir a extrema-direita, o inimigo perfeito, seja ele quem for. Pois bem, então, esse proselitismo, esse compromisso automático, sistemático, uma certa demagogia que diz que do lado progressista ou esquerdista, etc., está a preocupação humanitária. Tem muita gente com adesão automática a isso, não tem? O apresentador de auditório, que sempre foi um cara de negócios lá, não sei o quê, né? Nunca teve nem aí para
para a discussão política, tarará, mas fareja a oportunidade, aí vai para Davos, deixa uma barbinha crescer, vai para Davos, o apresentador de televisão que também deixa uma barbinha crescer e fica aquela embalagenzinha de né, revolucionário progressista contra a direita, por aí vai. Né? Quem não entendeu esse truque ainda vai ter dificuldade de né, pelo menos olhar para a saída disso. Então, existe esse ativo, existe esse truque, esse instrumento eficaz. Ele é pobre, ele é reles, é caricato, ele é estúpido, ele é cafona, mas ele é eficaz e é poderoso, que é o tal alinhamento automático a pautas, né, que seriam progressistas / humanitárias. Aí eu te devolvo, Jones, a seguinte pergunta. Como você vê parte da comunidade judaica que está constantemente exercendo esse tipo de proselitismo? A gente vê, não tem alinhamento automático, né, enfim, nas artes, no meio acadêmico, até no meio empresarial, né, de pessoas que são judeus e que têm um alinhamento automático com o PT, por exemplo. No Brasil tem. Não tem em Nova York, né, bastante, naquela escola ali, Noam Chomsky, pensadores que ficam levando as suas teses o tempo inteiro para o fato de que a civilização ocidental é o mal, né? Lá em Nova York, dizendo que o imperialismo americano é o mal do mundo, e vendendo esse peixe aí para essa burguesia que gosta de se invernizar de progressista. Tem uma parte da comunidade judaica que tem esse tipo de alinhamento automático. Só que, hoje, esse proselitismo progressista, esquerdista, virou justamente o álibi para atacar os judeus. Porque é o ladinho certo contra a direita, Israel. Então, assim, diante do massacre do Hamas, por exemplo, diante das barbaridades ditas por autoridades brasileiras e outros infelizes, minimizando aquela atrocidade que qualquer pessoa que não tenha perdido, né, a sua humanidade de vez prefere nem citar, né, e que foi exibida de forma espetaculosa pelos autores dela. Como é que você vê, Jones, essa parte considerável da comunidade judaica que tem se alinhado nesse proselitismo, que gosta de ter um alinhamento automático com o que seria esse esquerdismo, que eu acho uma coisa grosseira, mas que tem essa conotação. Tem muito nas artes, tem muito no meio acadêmico, tem também no meio empresarial. Confere aí para essas pessoas que têm esse alinhamento automático, eu conheço várias, e gosto muito de várias, e respeito muito várias, mas tem ali uma conotação, eu estou do lado daqueles que têm preocupações humanitárias contra a direita. Aí eu pergunto, e agora, Jones? Como você vê isso? Você acha que essas pessoas, nesse momento, estão fazendo uma revisão de consciência? Estão entendendo que esse tipo de proselitismo, esse tipo de alinhamento superficial, eventualmente demagógico, que isso é um combustível, né? Já poderia ser há muito tempo e agora é de fato um combustível para justificar atos desumanos, inclusive contra o povo judeu? Então, Fiuza, eu separo um pouco o lado, vamos dizer assim, a pessoa física da pessoa jurídica, né? Uma coisa é a pessoa, por exemplo, que nem dois escritores, eu vou citar aqui, o Norman Finkelstein e o Ilan Pappé, que são judeus e escrevem um monte de abobrinhas sobre a questão israelense e palestina.
Normalmente eles são muito usados, esses dois autores. Se você dá um Google, você vai achar bastante coisa sobre os dois, sendo usados para criticar Israel. Olha só, dois judeus aí que falam contra Israel, etc e tal. Mas eles não têm credibilidade, usam dados falsos, enfim, maquiam as coisas. Só usa em Lampapé e Norman Finkelstein quem está de má fé, né? Então já sabe que a fonte vem viciada, eles são daqueles que em inglês a gente chama de cherry picking, né? Pegam uns dados aqui, aqui, só os que vão encaixar ali na narrativa usam só esse tipo de artifício para condenar o Estado de Israel. E nada melhor que usar um judeu, né? Porque daí a pessoa fala, não, olha, veja bem, eu não sou antissemita, eu estou citando dois judeus e não sei o quê. Isso é um truque barato, né? Um truque barato, então é bom deixar claro. E o Norman Finkelstein e o Ilan Pappé, eles devem lá ter os problemas pessoais deles e para terem tanta raiva do Estado de Israel, enfim, aí Freud explica. A questão do jurídico, né? Passando da pessoa física para o jurídico, é uma coisa que eu sempre abominei como pessoa, são essas reuniões de grupinhos. Fulanos pela democracia, fulanos pelo não sei o quê, sabe? Porque ali, não, qual que é a dissidência ali dentro? Não tem dissidência, né? Você fazer parte de um partido, essas coisas sempre me desagradaram. Né? Você vê que tem... Quando a gente fala de clubinho, é bem isso, né, Fiuza? É o clubinho que que adota uma ideologia aqui. É o clubinho que faz isso aqui. Quem é fora do clubinho, né? O clubinho de fãs do Star Wars, o clubinho de fãs do Star Trek. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se passa no espaço, mas enfim. Não, um é melhor, o outro é pior, como você citou, torcida organizada, né? O meu time tem as melhores cores, o outro não. Quando você entra, por exemplo, quando você começa a torcer para um time de futebol, e a gente que torce, a gente que acompanha, sabe que no final das contas o futebol é algo puramente passional, não tem nada racional que justifique você torcer para um time ou para o outro. Tanto que existem as discussões entre os torcedores o meu time tem mais título que o teu, o meu time é mais raiz que o teu, meu time tem um estádio mais bonito. Ou seja, não tem ali um componente, né, racional, porque senão, por que alguém torceria sei lá, pro Iguatu, pro Souza da Paraíba? Porque é da cidade, não sei. E tá tudo certo, a pessoa se diverte, a pessoa gosta, e todo mundo, a beleza do futebol é essa diversidade. Mas a gente não pode aplicar isso para coisas que são sérias, né? Por exemplo, quando você tem lá o grupo de judeus pela democracia, primeiro, esse grupo judeus pela democracia já é uma besteira, porque não são todos os judeus, né? Obviamente não são todos os judeus. É alguns judeus ali que querem falar em nome dos outros. Até esse grupo, se eu não me engano, se for esse o nome, agora me desculpe se eu não estiver falando o nome correto, até se publicou uma nota de repúdio às falas do Lula e às falas do José Genuíno, às falas da Gleisi Hoffmann, que foram falas antissemitas de fato, né? Caberia ali se o nosso judiciário tivesse ainda algum tipo de resquício de justiça, teria com certeza tomado alguma providência, porque isso sim está previsto na lei brasileira, né? Ao contrário de várias coisas aí que são inventadas da cabeça dos juízes, eles teriam tomado algum tipo de punição, reprimenda, né? No mínimo, e o partido, né? Se tivesse algum tipo de vergonha na cara, mas daí ia esperar demais, também teria afastado, ou enfim, feito alguma coisa para enquadrá-los ali. Mas é o vício de origem, né? É um vício de origem. Toda vez que você se reúne em grupos que você coloca ali um grupo X por tal coisa, você vai estar sempre defendendo uma coisa ali que não representa todo mundo, e ali dentro você vai ter pouca ou nenhuma dissidência. Isso se dá em partidos, se dá em grupelhos, em alguns... se dá em torcidas organizadas. Então, esse pessoal se parece muito. Uma torcida organizada e um partido político se parece demais.
o que é péssimo, né? O que, se você parar para pensar, porque a torcida organizada, se você torcer para um time tem pouca coisa de racional, participar de uma torcida organizada tem menos ainda, né? Então, com o agravante da ocasional violência que representa. Então, eu vejo bem isso, Fiuza, quando você fala, como que você vê esse pessoal que defende agora, como que eles estão se vendo, estão fazendo uma reflexão. Eu espero que alguns estejam fazendo uma reflexão, e a reflexão não implica você adotar o outro lado imediatamente. Não é isso que a gente está falando. Ah, viram a esquerda e não dá guarida a vocês, por que vocês não vêm para a direita e tal? Não é nada disso. É começar a pensar, porque quando seja judeus pela democracia. Não para defender, né, alguém que, por exemplo, todo mundo sabe que quando houve um esquema do mensalão, ali foi um atentado à democracia, né? Porque você passava por cima dos votos, você fazia um esquema em que o executivo mandava. Que olha, vou fazer uma digressão bem pequena aqui, mas eu acho que é importante. Quando você fala que vai defender o Lula pela democracia, você tem que... Não dá para você falar isso impunemente, porque ocorreu lá atrás isso. Qual que foi o grande acórdão lá atrás feito pelo Lula? Foi o acórdão com o Congresso Nacional, através do mensalão, através de acordos com chavos, nomeações estatais, isso e aquilo. Foi assim que o Lula conseguiu a tal da governabilidade para fazer lá o que ele queria. Hoje ele não precisa do Congresso, ele tem o Supremo Tribunal Federal ao lado dele, tem a Justiça ao lado dele. Está muito claro isso, que mudou, né? O outro dia até alguém do PT falou uma coisa, soltou ali um ato falho, falou, a gente tem o Supremo, qualquer coisa a gente vai para o Supremo contra tal pessoa. Acho que era alguma coisa contra o Lira, que é o presidente da Câmara, que estava incomodando por causa disso ou daquilo, algum assunto lá, e alguém falou, mandou o recado por essas jornalistas que são garotas de recado aí do poder, que vivem soltando notinhas anônimas aí, que eu acho um absurdo dos presidentes, dos membros do STF, dos ministros do STF, uma notinha de um grande nome do PT falando, qualquer coisa a gente taca o Supremo em cima do Lira. Pô, isso é democracia? Então, quando você fala que defende democracia, você tem que ter noção de defender a democracia. Não tomar partido de um lado ou de outro. A defesa da democracia exige que você defenda a democracia. Ora, bolas. Se você não defende a democracia, qual é a moral que você tem para falar de democracia? Então é isso. Agora caiu a ficha de que esse lado não defende a democracia. Se está ao lado de todas as ditaduras possíveis, né? E já se sabia antes da eleição que eles estavam ao lado de todas as ditaduras. E aí todo governo tem uma parte ali da diplomacia, que é uma parte que você vai lidar com ditaduras. A China é uma ditadura e você precisa lidar com a China. E tem a parte que você faz por gosto, né? Tem a parte que você faz, como dizem, né? Você faz por prazer, e a outra parte você faz porque você tem que fazer. E tem uma parte ali, Venezuela, Cuba, não tem nada, você não precisa manter nem relações com esses países. No máximo, o tipo de relação que você vai tentar fazer esses países, estimular eles a terem eleições livres, a não prender opositores, fazer esse tipo de mediação, né? Manter um canal de diálogo. Isso é totalmente válido na diplomacia. Agora, o que o PT sempre faz com Venezuela e Cuba é passar a mão na cabeça, deixar que eles façam os maiores absurdos. Então, fica aí a dica, né? Quando você fala que vai defender a democracia, defenda a democracia. Fiuza, eu vou passar aqui, vou chamar, antes de fazer a última pergunta para você, vou chamar aqui, mais uma vez, né, o presente para quem está assistindo o programa, que você vai clicar no link que está na tela ou na descrição do vídeo e vai baixar gratuitamente o livro Coração de Cachorro, do escritor russo Mikhail Bulgakov. O livro é de 1925 e retrata a Rússia do início da Revolução Comunista de uma forma satírica. Foi proibido pelo regime e só foi publicado oficialmente na Rússia no fim dos anos 80, quando já estava ruindo toda a União Soviética. Ele conta a história de um médico que transplanta uma glândula humana para um cachorro.
o cão começa a adquirir traços humanos e comportamentos repulsivos. Coração de Cachorro é uma alegoria da tentativa do regime soviético de criar um novo ser humano e é também um alerta sobre os limites da ciência. É uma leitura muito boa e, o melhor de tudo, de graça. Entre no link e baixe agora. Gente, Fiuza, última pergunta que eu faço para você. Por que essas pessoas... A gente mostrou o vídeo, né, da mulher lá entrando na loja da comerciante judia em Arraial da Ajuda, na Bahia, de maneira né, sionista, sua maldita sionista, tudo isso, falando para comerciante. Por que essas pessoas você acha que perderam a vergonha de dizer coisas abertamente antissemitas, racistas, justamente após o ataque em Israel? Eu tenho uma teoria, depois eu posso até falar a minha teoria, mas eu queria ouvir a sua, Fiuza. A constatação, infelizmente, é essa, muito simples, né, Jones? Muito simples. Nós estamos numa era de comunicação prodigiosa em termos de rapidez, de agilidade, de facilidade, e nada prodigiosa em termos de profundidade. Não que tenha desaparecido, né, a profundidade do pensamento, da conexão entre o que você expressa e o que você sente. A gente não teria a arrogância de dizer que isso desapareceu, mas diminuiu. E nesse terreno que vai ficando mais pobre, menos fértil para os valores, para o juízo, para a vergonha, certas caricaturas vão se tornando poderosas. Essas pessoas que relativizam a carnificina do Hamas, que se permitem nem sentir nada sobre os semelhantes que foram barbarizados ali, da mesma maneira que pessoas assumem comportamento de perseguição, como esse você citou, né, em Harvard, em unidades acadêmicas históricas, trazendo sem vergonha nenhuma uma apologia violenta e desumana, no caso contra o povo judeu, estão todos protegidos pela ideia reles, paupérrima e, infelizmente, muito eficiente hoje de combater a direita. É só isso que basta, e é só isso que existe. E aí eu me pergunto, assim, vou sempre me perguntar, como é que pode, você olhando em volta e percebendo que esse álibi, que esse pretexto de combater a direita, para muitas pessoas que não são militantes, que são pessoas comuns, isso tem um apelo, como é que você continua buscando essa demarcação? Como é que você continua achando que vestindo essa camiseta de torcida organizada você vai ser poderoso? Você deve estar achando o seguinte, né, que o mundo vai virar um gueto de um lado, um gueto do outro, e que o seu gueto vai ganhar do outro. Você deve estar achando isso. Só pode ser. Por quê? De civilizatório não tem nada. De intelectualmente honesto não tem nada. De democrático não tem nada. O que é direita? Ora, direita é associável, não porque eu quero. Né? Nessa hora você tem que ter um pouco de humildade e olhar para o senso comum. Então, para várias escolas, para parte da literatura, do conhecimento sistematizado, a direita é associável ao nazismo, por exemplo. Você fica confortável com isso? Ah, não, mas a minha direita não é essa. Mas, companheiro, não tem tempo de você explicar para que você quer tanto um rótulo,
uma legenda tão vaga, tão pobre, e que mesmo na atual direita, por exemplo, já abrigou diversas pessoas que pareciam estar combatendo aquela esquerdalha e depois deixaram de combater, não teve diversas? Pois bem, nós tivemos recentemente em São Paulo uma manifestação de rua expressiva. Muita gente mesmo, né? Não vamos ficar aqui discutindo números, mas a Avenida Paulista muito cheia de gente num domingo, né? Próximo de 1 milhão de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, não importa. Uma manifestação muito expressiva, majoritariamente verde e amarela. As pessoas estavam lá por democracia, porque elas acham que a democracia brasileira tem sido afrontada em vários expedientes que vêm do Estado e que cerceiam os direitos das pessoas, e elas acham que o atual governo é parte disso, é parte dessa ofensiva autoritária e que tem um DNA de corrupção. Ou seja, a manifestação por democracia e por liberdade, que não era de sindicatos, que não era de movimentos, que não era de partidos. Tinha igreja, tinha partido, não sei o que tal. Mas o que explica aquela reunião tão impressionante, tão expressiva de pessoas? A vontade delas, a percepção delas de que devem se manifestar por democracia. Se identificam mais com um determinado líder que tem uma capacidade de liderança real. Mas ninguém, nem esse líder, nem o outro líder, nem aqueles que eventualmente tenham estado nessa manifestação e até discursado, ninguém teve dúvidas de que era uma manifestação genuína por democracia, expressando a preocupação real, justificável, de perda de democracia. E aí qual é o presente? Jornalistas, né? Supostos pensadores, influenciadores, vêm lá dizer assim, olha aqui a reunião da direita. Eu digo assim, modestamente, essa é a única saída para aqueles que eventualmente estejam atentando contra a democracia e abusando de poder, e que venha uma manifestação expressiva, legítima, por democracia, a única saída é poder colocar esse rótulo. Era a direita, porque aí é associável ao fascismo, ao nazismo, à supremacia, a um passado brasileiro, por exemplo, onde houve o AI-5, não é associável à direita, o AI-5, eu sonhei. O AI-5, uma medida autoritária, ditatorial, que suspendeu direitos constitucionais, né, que colocou o Congresso em recesso, ou seja, um instrumento autoritário associável à direita, na cultura recente do Brasil. Então, a única esperança, Jones, que eu vejo, é para os que querem abusar, para os que querem, sejam autoridades ou representantes de grandes conglomerados empresariais, ou pessoas físicas, ou catadores de influência digital. A única saída para todos esses poderem continuar sendo cínicos, anticientíficos, antidemocráticos e com um sorrisinho na cara é dizer que estão perseguindo a direita. Essa direita imaginária que suga tudo que há de positivo, orgânico, genuíno, da manifestação de um povo livre que trabalha e que quer apenas ter os seus direitos protegidos para viver em liberdade, trabalhar e colher o fruto do seu trabalho, tudo isso é sugado por esse espectro, né? Por essa caricatura, por esse monstro que a gente achava que tinha se esfarelado com o Muro de Berlim 35 anos atrás.
Então, assim, eu estou tentando prestar um serviço. Eu não sei se está certo o que eu estou dizendo, mas é a minha convicção sincera. E eu respondo isso. No momento em que você perder esse pretexto, no momento em que a força da maioria democrática, dos que entendem que você precisa de liberdade de circulação de informação, que médico não pode ser censurado previamente, né? Que o Estado não pode ser assaltado por supostos benfeitores em nome de bandeirolas tais e quais para aviltar a democracia. No momento em que se perceber que isso é poderoso, não uma agremiação, uma torcida organizada, um apelido, aí eu acho que fica pelo menos um pouco mais difícil para aqueles que estão reinando hoje sobre as maiorias. São minorias reinando sobre maiorias escondidas atrás desse muro. Perfeito, perfeito, hein, Fiuza? E realmente é isso, né? A partir do momento... Uma coisa é o juiz X perseguir o cara que se diz direitista, outra coisa é perseguir o cara que se diz a favor da democracia e da liberdade, né? Porque aí fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil, porque ali são convicções que fazem parte do ideal humanitário que a gente visualiza como sendo algo que é melhor para a humanidade, né? Então, como ninguém é a favor do câncer, ninguém é contra a liberdade. Porém, né, sempre vão usar isso contra a gente. Se você se colocar um rótulo, alguma coisa, isso pode ser usado. E em outro momento, e isso também é uma falta de inteligência tremenda, né, de quem também se diz de um lado ou de outro, no momento que um lado está no poder, o outro é perseguido. Pode ser que o outro comece a perseguir quando tiver, e isso já se mostrou várias vezes na história, né? Gente, caminhando agora para o fim do programa, se você ainda não baixou o nosso presente de hoje, a Maria vai colocar um vídeo aí com mais informações sobre como baixar o vídeo. Em 1925, o escritor russo Mikhail Bulgakov escreveu um curto romance satírico que incomodou os camaradas do regime socialista. O livro, Coração de Cachorro, foi proibido pelos comunistas e só foi publicado oficialmente no fim dos anos 80. Agora, a Gazeta do Povo está oferecendo a você a oportunidade de ler de graça uma nova tradução desta obra icônica do século XX. Mikhail Bulgakov foi um dos mais importantes escritores russos, conhecido pelo clássico O Mestre e Margarida. Em Coração de Cachorro, o escritor alia humor e crítica ácida ao regime soviético em um enredo de ficção científica. Leitura de primeira qualidade que a Gazeta do Povo leva até você de graça. Ao baixar o e-book, você também se inscreve para ganhar uma resenha exclusiva da obra. A Gazeta quer você junto no debate. Não perca a chance, entre no link e baixe grátis. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa, gostem do livro que está aí para baixar gratuitamente. É gratuito mesmo, não tem pegadinha, viu? O livro é gratuito para assinante, para não assinante, para todo mundo. Então, espero que vocês gostem do livro, tenham gostado aí da conversa minha e do Fiuza. Fiuza, quer deixar um recado final aí para o pessoal, como sempre? Te agradecer só, Jones, a parceria, agradecer a Maria, nossa diretora, a audiência do pessoal que está aqui com a gente, o nosso cantinho do pensamento, e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem, pessoal. Uma boa semana para vocês.